Fala galera, beleza? E aí, preparados, preparadas para a gente matar a nossa última questão desse primeiro caso clínico da síndrome de Cushing? Então bora lá quebrar tudo. Respondendo então essa nossa pergunta número 4 do primeiro caso clínico, deixo o caso clínico aqui novamente para vocês. E aí pergunto, né? No caso apresentado, a doença é considerada primária ou secundária? E aí eu peço para vocês justificarem sua resposta. Antes da gente responder, quero trazer algumas diquinhas, tá? A primeira delas, para a gente entender se a doença é primária ou é secundária, é importante que a gente lembre do funcionamento fisiológico do eixo hipotálamo-hipófise adrenais. A gente viu o funcionamento fisiológico lá naquele vídeo em que eu apresentei a resposta 2 desse caso clínico 1, tá? Então qualquer coisa, deem uma olhadinha, deem um TBT naquele outro vídeo. A segunda é entender que a doença vai ser primária quando o funcionamento não fisiológico, o funcionamento diferente do esperado, ele é da própria glândula produtora do hormônio. E aí a gente vê o quê, né? Que a adenohipófise e o hipotálamo, como eles estão saudáveis, como eles não têm nenhuma patologia, eles funcionam fisiologicamente. Como assim, Henrique? Explica melhor. Se a doença for primária, povo, a gente não viu que a síndrome de Cushing é caracterizada por um excesso de liberação de cortisol? Então, se a doença for primária, os espongiócitos, por alguma razão, por exemplo, um tumor que os está hiperestimulando, libera cortisol a mais do que o necessário. E aí a gente vê o quê? Uma resposta fisiológica tanto da adenohipófise quanto do hipotálamo que estão saudáveis. Já no caso das doenças secundárias, o que a gente vê? Que o funcionamento não fisiológico, diferente do esperado, ele vai ser ou da adenohipófise ou do hipotálamo. Então o que a gente vai ver, né? A gente vai ver aqui um excesso na liberação de ACTH. Só que olha só, povo, os espongiócitos não estão com nenhuma patologia, eles estão saudáveis, então eles vão funcionar fisiologicamente. Vamos resenhar um pouquinho mais a respeito. Vejam só, novamente, pensando que a doença, que essa síndrome de Cushing, fosse primária, a gente teria um excesso de liberação de cortisol pelos espongiócitos, conforme eu havia mencionado. Só que, a adenohipófise está funcionando bem, hipotálamo estão funcionando bem, elas estão saudáveis, não tem um tumor, não tem uma patologia envolvida aqui. Então vamos pensar o seguinte, excesso de cortisol está muito alto, preciso fazer ele baixar. O que acontece? Esse excesso de cortisol numa doença primária, se a síndrome de Cushing fosse primária, ele faria com que a liberação de CRH diminuísse, com que a liberação de ACTH diminuísse. Para quê? Para tentar baixar esse excesso de cortisol. Só que por que ele não abaixa, né, galera? Porque aqui, no caso de uma doença primária, a gente teria uma patologia dos espongiócitos aqui, né, na própria glândula produtora do hormônio. Então, olha a dica, se a doença fosse primária, galera, o ACTH estaria baixo no sangue. Porém, não é o que acontece. Se vocês forem voltar um pouquinho lá no caso clínico que eu passei para vocês, vocês vão ver que o ACTH está alto. Então, vejam só, o mau funcionamento seria ou da adenohipófise ou do hipotálamo. Então os espongiócitos estariam funcionando fisiologicamente. Só que olha que interessante, né? A gente viu ali, ao longo dos exames, que a paciente tem uma massa hipofisária, tem um tumor hipofisário, que está fazendo com que o ACTH lá na adenohipófise esteja sendo liberado excessivamente. Os espongiócitos estão funcionando direitinho, então o que acontece? Esse excesso de estímulo lá nos espongiócitos fazem com que ele libere o cortisol excessivamente. Então, o que a gente vê, né, povo? No caso da síndrome de Cushing secundária, como é que a gente mata que ela é secundária, né? Porque aqui a gente vê que a liberação de ACTH vai estar aumentada. Tanto que eu até coloquei na terceira dica, né, galera? Para a gente saber se a doença é primária ou secundária, é importante que a gente consiga analisar o conteúdo do hormônio adenohipofisário, que nesse caso é o ACTH, lá na corrente sanguínea. Então, para a gente fechar aqui, né, se fosse uma síndrome de Cushing primária, o ACTH estaria baixo. Como é uma síndrome de Cushing secundária, a gente vê o ACTH alto. A título de curiosidade, por uma síndrome de Cushing secundária, a gente pode chamá-la também de doença de Cushing. E aqui trago para vocês o gabarito. E aí, como é que vocês saíram? Mataram as 4 questões? Deixei aqui os videozinhos das respostas 1, 2 e 3 aqui na descrição. Caso ficou alguma pendência, me avisem aqui pelos comentários, por favor. Se vocês quiserem também deixar alguma sugestão de casos clínicos, sei lá, hipotireoidismo, hipertireoidismo, algum de rins, enfim, o que vocês quiserem, dá um toque aqui. Valeu, gente. Obrigado. Um abração. Tchau.